Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, daremos início ao estudo das funções quadráticas. Nessa aula 1, apresentarei para vocês um breve problema introdutório para a gente poder se familiarizar com esse assunto, que eu coloquei como introdução. Em seguida, vou definir formalmente o conceito de função quadrática, que eu indiquei ali como definição. E por fim, conheceremos o gráfico dessa função. Bom, está indicado ali como o gráfico. Para a gente não ter mais delongas, vamos ao nosso problema introdutório. O Campeonato Brasileiro de Futebol é competido por 20 times pelo sistema em que todos jogam contra todos em 2 turnos. Cada time daqueles 20 vai jogar com os outros 19, tá? Em 2 momentos. No primeiro momento, no primeiro turno, um time joga em seu estádio e no segundo turno, no estádio do adversário. Então, Flamengo e Vasco, 2 times conhecidos no Rio de Janeiro. Se eles dois estiverem nesse campeonato, no primeiro turno, se o Vasco jogar no time dele, no estádio dele, no segundo turno, esse par de times vai jogar no campo do Flamengo. Bom, a pergunta em questão é a seguinte: quantos jogos serão realizados nesse campeonato? Eu vou fazer esse cálculo da seguinte maneira. Eu vou multiplicar o número de jogos que cada clube fará em casa, ou seja, no seu estádio, e vou multiplicar pelo número de times. Tá? Eu escrevi clubes ali, mas o clube ou time, nesse caso, não tem diferença. Tá? Bom, nesse caso, o que nós temos? Nós temos número de jogos que cada clube fará em casa. Por exemplo, o Vasco, ele vai jogar com os outros 19 times dele, do campeonato, na casa dele. Então, 19 jogos ocorrerão na casa de cada um, ou seja, em cada estádio. Número de clubes, ora, são 20, porque isso vai acontecer com os 20 clubes. 20 vezes 19, nós teremos aí 380 jogos. Vamos pensar da mesma maneira para um outro determinado campeonato, que é o Campeonato Carioca. Né? Já no Campeonato Carioca de Futebol, 16 times competem pelo mesmo sistema. Vamos fazer o mesmo cálculo. Né? Quantos jogos serão realizados nesse campeonato? É o mesmo sistema. Qual é o mesmo sistema? O sistema de que todos vão jogar contra todos em 2 turnos. Então, número de jogos que cada clube fará em casa. Ora, 15, né? São 16 times, então cada um vai jogar 15, vai ter 15 jogos no seu estádio. Então, 15. E o número de clubes? 16. 15 vezes 16 é igual a 240 jogos. Ok. Bom, só para voltar aqui, né? No Campeonato Brasileiro nós temos 19 vezes 20, no Campeonato Carioca nós temos 15 vezes 16, mas se nós generalizarmos, como sempre em matemática nós fazemos, na maioria das vezes, que eu quero dizer, se nós generalizarmos para o número X de times, vai ser possível calcular o número Y de jogos, ou seja, são números que variam, ok? Esse valor de y vai ser dado em função de x. Ora, se nós temos x times, quantos jogos são realizados em cada estádio? Ou seja, número de jogos que cada clube fará em casa. Nos casos anteriores, que é no caso do Campeonato Brasileiro, no caso do Campeonato Carioca, você sempre tinha
Eu tinha 20 times, então eu tinha 19 jogos em cada estádio. Se eu tinha 16 times, eu tinha 15 jogos em cada estádio. Então, se eu tenho X clubes, eu vou ter uma unidade a menos que X, que é a mesma coisa que X menos 1 jogos em cada estádio. Fazendo esse desenvolvimento aqui, eu vou ter o quê? O que todo mundo conhece como chuveirinho, né? X vezes X menos 1 vezes X vai ficar X ao quadrado menos X. E isso é uma função, né? Y é igual a X ao quadrado menos X. Uma função que é uma expressão que dá o valor de Y em função de X. Eu escolho X e encontro o valor de Y. Tá? Isso é um exemplo de função quadrática. Ok? Por que é um exemplo de função quadrática? Vamos à definição formal. Chama-se função quadrática qualquer função de R em R, ou seja, onde o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também, ou seja, a imagem vai estar dentro do conjunto dos números reais, dada por uma lei da forma f de x igual a x quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Bom, aqui nós temos muitas coisas para comentar. Primeiro, se o a fosse zero, o que a gente teria? Bom, a gente teria bx mais c. Por quê? Eu teria multiplicado 0 vezes x quadrado, né? Mais bx mais c. Isso aqui cancela. E eu teria somente essa expressão. E essa expressão aqui, como quem acompanhou as videoaulas da função afim, sabe que isso aqui caracteriza uma função afim. Mas o que me interessa são funções quadráticas, ok? E esses valores a, b e c são muito importantes, porque a gente diz que eles são os coeficientes, tá? Da função quadrática, e eles vão ser usados mais para frente em diversos tipos de exercícios, ok? Só para a gente começar a entender uma coisinha aqui, quem vai ser o coeficiente a desta função aqui? Veja bem, o a multiplica o x ao quadrado. Não tem ninguém aqui multiplicando o x ao quadrado. Então, na verdade tem, a gente que não está vendo, mas é 1x ao quadrado. Então, o a é igual a 1. Quem multiplica o x? Não tem um sinal de menos antes, então é menos 1. b igual a menos 1. E o c é o termo independente, é o termo sozinho, sem letra. Tem algum ser sem letra aqui? Não tem. Então, o c é igual a 0. Ficou meio complicado esse exemplo? Ficou, eu sei que ficou. Mas eu vou listar aqui para vocês outros 6 exemplos, dos mais fáceis aos mais complexos. Ok? Vamos lá, vamos identificar os coeficientes em cada função apresentada aí. Bom, o a, na letra A, o coeficiente a é aquele que multiplica o x ao quadrado. Está aqui, 2. O b é quem multiplica o x, é o 3. E o c é o termo independente, que não tem letra, 5. Letra B, coeficiente a, quem multiplica o x ao quadrado, 3. Coeficiente b, que multiplica o x, menos 4. Coeficiente c, 1, né, o termo independente. Independente, está longe de x, está sozinho, tá? 1. Nesse caso aqui, letra C, parecido com aquele exemplo que eu fiz no slide anterior. Qual é o coeficiente que está em x ao quadrado?
A é o 1, né? Não tem um número ali sendo apresentado, mas escondido é o 1. B, cadê o coeficiente B? Veja bem uma coisa, você tem que procurar a letra X, sozinha. Tá vendo aqui, ó? X, X. Aqui não tem X. Se não tem X, o B é 0. E o C é o número que não tem letra, menos 1. Letra D. Para você encontrar o A, assim como eu falei do B que tem que procurar o X, para você encontrar o A, você tem que procurar o X ao quadrado. Está aqui o X ao quadrado. Não tem número aqui explícito, mas tem um sinal. Então, menos 1. B, tem que procurar o X. Procurei, achei. Qual é o número que está do lado dele? 2. E o C? Ué, você tem que procurar o número que está sozinho. Tem número sozinho aqui? Não, está todo mundo com letra. Se não tem, 0. Letra F. Bom, o A é menos 4. Não tem X, então o B é 0. Não tem número sozinho, o C é 0. Letra F. Coeficiente A. Tem que olhar para o x ao quadrado. Do lado esquerdo do x ao quadrado não tem nenhum número. Então, é 1. Mas tem um denominador 3. Então, o A é 1/3. O B, 1/5. E o C, 1. E se eu tivesse uma função assim, gente? Um exemplozinho para a gente poder fechar esse slide aqui. Ó. F de x igual a x ao quadrado menos 2/3 de x, ou 2x sobre 3, tanto faz. O A seria quem? O A seria 1. O B seria quem? Menos 2/3. É só usar a fração. E o C, como não tem número sozinho, é o 0. Ok? Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês em algum vídeo. Vamos agora na última parte, extensa, porém última, da nossa aula de hoje, que é o estudo do gráfico da função quadrática. Não é? Esse procedimento que nós vamos utilizar hoje, ele é um procedimento para conhecer a parábola. Tá? Nós vamos construir conhecendo. Tá? Mas a construção oficial, a gente vai ver lá no final do nosso curso, com vários conceitos envolvidos. Tá? Okay? Conceitos, inclusive, que nós vamos ver hoje aqui. Okay? Bom, para construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais x, escolhi essa daí para a gente poder construir, basta atribuir alguns valores a x, calcular o correspondente valor dy em função do x que você escolher e, por fim, ligar os pontos obtidos. Usar claramente o plano cartesiano. Bom, nesse caso aqui, nós atribuímos os valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, mas vocês podem atribuir valores reais que quiserem. Tá? Vocês podem colocar fração, vocês podem colocar números irracionais, você pode colocar números decimais, você pode colocar o que você quiser. Tá? Mas, veja bem, você vai fazer contas, então sugiro que você escolha números fáceis de manipular, a não ser que o exercício imponha que você use determinado valor. Ok? Bom, nesse caso aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o valor de y ou de f de x, na verdade é o valor da função, quando o x é menos 3, depois quando o x é menos 2, quando o x é menos... fazer todos esses valores e completar a tabela. Eu vou fazer o primeiro aqui para vocês verem. Bom, eu quero calcular o valor dessa função quando o x é menos 3. Então, eu quero calcular o f de menos 3. O que significa isso? Onde tiver x, eu coloco 3, menos 3, eu substituo por menos 3. Lembrando que quando aparece o sinal negativo, sempre é bom utilizar parênteses. Ok? Então, mais o menos 3. Bom, f de menos 3 vai ser menos 3 ao quadrado, 9, mais, repete o sinal de dentro, menos 3. Daí eu tenho que o f de menos 3, ou seja,
A imagem da função f, quando x é menos 3, ou no ponto x igual a 3, é 6. E aí eu tenho aqui, completando a minha tabelinha, 6. Vamos fazer a mesma coisa para o x igual a 2. Vamos lá. F de menos 2 vai ser, olha para a função aqui de cima, menos 2 ao quadrado, mais, entre parênteses, menos 2. F de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, 4, mais, repete o sinal de menos que está lá de dentro, 4 menos 2. F de menos 2 vai ser 2. Está aqui, 2. Esse momento agora é com vocês. Pause o vídeo, daqui a pouco. Espero terminar de falar. Faça esse procedimento que eu fiz para o f de menos 3, para o f de menos 2, para todos os outros. Para o menos 1, para o 0, para o 1, para o 2 e para o 3. Aí no seu caderno, tá? Completando a tabela como eu fiz ali. Tá ok? Depois que você terminar essa tabela aí, você dá o play, verifica os resultados da tabela, ok? E eu vou construir o gráfico com esses valores que vocês encontraram, ok? Pause agora. Ainda não pausou? Pausa sim. Então, agora que você completou a tabela, verifica os resultados, ok? Se você errou alguma coisa, pausa o vídeo até você encontrar o erro, tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem, deixa um comentário no vídeo para que a gente possa te ajudar, ok? Bom, você tem então que o f de menos 1 é 0, o f de 1 é 2, não é? Agora, e o f de 2 é 6, o f de 3 é 12. Com a tabela completa, vamos construir o gráfico no plano cartesiano, tá? Depois de você ter verificado os resultados. Bom, para quem não conhece, essa janela que eu estou apresentando para vocês, ela é um programa chamado GeoGebra, disponível, download gratuito na internet, e muito usado por nós professores de matemática, principalmente nessa época de vídeos de aulas remotas, aulas vídeo, aulas remotas. Bom, eu quero que você observe, primeiro você tem que entender o que está acontecendo aqui, né? Do lado esquerdo da sua tela, tem os pontos A igual a menos 3, 6, B igual a menos 2, 2. Se você observar, estes são os resultados obtidos na tabela que nós acabamos de fazer. Quando x é igual a menos 3, o y vai ser 6. Quando o x é igual a menos 2, o y vai ser 2. E por aí vai. Tá ok? Bom, como é que funciona a construção do gráfico? Tem gente que já lembra, tem gente que não lembra, vai lembrar agora. Eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano que vocês conhecem. Tá aí, tá? Do lado direito amplificado aí, está o nosso plano cartesiano. Bom, no caderno de vocês vão fazer essa tracejada que tem aqui, tá? No fundo, e vou marcar o ponto menos 3 e 6. Aqui está o menos 3, 6 de altura, ponto. Menos 2 e 2, olha lá, dá para ver claramente o menos 2 e 2, né? Menos 1 e 0, fica em cima da reta x. 0 e 0, 1 e 2, 2 e 6 e 3 e 12. Bom, como que nós construímos os gráficos de funções? Nós marcamos os pontos e ligamos os pontos. E aí nós temos essa curva de verde, que é o gráfico da função x ao quadrado mais x, que é uma função quadrática. Ok? Retomando agora nosso fundo de quadro negro, nós vamos para o segundo exemplo
ok? Esse exemplo já é uma função quadrática também, mas é uma função um pouquinho diferente, tá? Menos x ao quadrado mais 1. Como é que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que fizemos no exemplo anterior, tá? Vamos completar a tabela utilizando os valores de x que eu escolhi de menos 3 a 3 ali inteiros, tá? Bom, então eu tenho f de menos 3 igual a menos. Esse menos que eu escrevi é esse menos da função aqui, tá? Agora o x, menos 3 ao quadrado mais 1. Bom, desenvolvendo o nosso cálculo, nós temos que menos 3 ao quadrado é igual a 9. E lembrando que esse menos já estava ali, tá? f de menos 3, portanto, é igual a menos 8. Então, eu tenho aqui, quando o x é menos 3, o y é menos 8, nós vamos ter aquele par ordenado lá no plano cartesiano, menos 3, menos 8. Agora, é com vocês. Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram no primeiro exercício, no primeiro exemplo, tá? Vocês vão fazer o cálculo f de menos 2 para esta função, o f de menos 1 para esta função e completar a tabela, ok? Deem pausa no vídeo e logo depois que vocês terminarem, deem play e a gente continua. Bom, se vocês deram play é porque já terminaram, não é? Vamos lá. Aqui está a tabela completa. Eu gostaria que vocês verificassem os seus resultados antes da gente prosseguir para a construção do gráfico. Deem pausa, verifiquem os resultados. Resultados verificados, deem play para a gente continuar. De volta ao nosso programinha GeoGebra. Note novamente do lado esquerdo da sua tela a lista dos pontos encontrados na tabela. Ó, quando x igual a menos 3, o y igual a menos 8, o programa já colocou como ponto A. Como ponto B, menos 2 igual a x, né? E vai ter o y igual a menos 3, e assim sucessivamente, que foi o que vocês encontraram aí na atividade de vocês. Bom, agora eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Olha lá. X igual a menos 3, o y igual a menos 8. Vou fazer a mesma coisa para os demais. B está ali, ó. O C, quando x é menos 1, o y é 0. O D, quando x é 0, o y é 1. O E, quando x é 1, o y é 0. O F, quando x é 2, o y é menos 3. E G, quando x é 3, o y é menos 8. E o que nós fazemos agora? Ligamos os pontos e aí nós temos a nossa função. Preste atenção no que eu vou falar para vocês, gente. Vocês estão vendo aquele ponto D, que é o ponto menos 3, ponto 0, 1? Vocês observem, eu vou até ampliar aqui um pouquinho o nosso gráfico, que desse ponto D, né, não existe para cima, não existe nenhum outro ponto da função, ou seja, ponto da função, são os pontos que fazem essa curva laranja aqui. Essa curva laranja é o gráfico da função menos x ao quadrado mais 1. Vocês observem que acima desse ponto D, né, não existe curva, só existe curva abaixo dele. Pois bem, esse ponto, que é o ponto extremo, né? Pensa assim, é o ponto extremo da função. Ele, é chamado de vértice da função. Tá? O ponto mais extremo da função é chamado de vértice da função. Você observa que da direita à esquerda, ele vem crescendo, crescendo. Ó. Olha a curva aqui, ó. Crescendo, crescendo, crescendo. Chegou no ponto 0, 1, ele começa a decrescer, diminuir, diminuir. Não é igual a função afim, que ela é só crescente, só decrescente ou constante, que é deitada, né? Que na verdade nem é considerada como função afim, mas é uma função reta, não é? Enfim.
Então é bom esse registro, porque nós vamos utilizar nas próximas aulas. Ok? Bom, construído o gráfico, né? Nosso gráfico aí, nossa curva, né? Da função quadrática. Ok? Nós vamos voltar lá para o nosso slide, porque nós vamos fazer um terceiro gráfico e último. Ok? Bom, pessoal, agora aqui no nosso slide de quadro negro, nós vamos construir... Nós não. Primeiro vocês, depois eu continuo o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos nos outros exercícios, ok? Calcular o quê? F de menos 2 primeiro. Observe que nesse caso eu coloquei menos 2 a 4. Tá? Não estou usando menos 3 e não estou parando no 3. Ok? E aí vocês vão fazer menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 mais 4. Só que eu não vou continuar daqui. Quem vai continuar são vocês. Então, vocês vão terminar o f de 2, vão fazer o f de menos 1, o f de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. Vão completar a tabela. Depois, né, vocês apertem o play novamente e vamos ver no que aconteceu. Verificando os resultados e depois construindo a representação gráfica da função quadrática que está sendo anunciada aí. Ok? Dê um pause e faça a sua missão. Bom, pessoal, agora que vocês já fizeram seus cálculos, né? Verifiquem os resultados na tabela. Deem pausa no vídeo, se for o caso, tá? Se for o caso, não. Deem pausa no vídeo, sim. Verifique os resultados que vocês obtiveram, se está de acordo com o que está na tabela. E deem play daqui a pouco. Bom, depois de vocês terem verificado, os valores obtidos, nós vamos para a construção do gráfico. Bom, aí nós temos o nosso plano cartesiano, novamente, não é? Nosso plano cartesiano e os pontos obtidos lá na nossa tabela. Quando x é menos 2, o y é 12. Quando x é menos 1, o y é 7. Quando x é 0, o y vai ser 4, por aí vai. Marcando os pontos no nosso plano cartesiano, que ele está ali, menos 1, 7, 0, 4, 1, 3, né? 2, 4, 3, 7, 4, 12. Depois que marcar os pontos, a gente traça a curva e vocês vão observar novamente um outro ponto, né, que é o ponto de 1, 3, só que o contrário, né? No ponto da função anterior, acima daquele ponto não tinha outro ponto. Aquele ponto era o ponto máximo, né, extremo superior, para cima. Aqui nós temos um ponto mínimo, extremo inferior, ou seja, um extremo para baixo, né? Ou seja, abaixo dele não tem pontos da função. Por isso que esse ponto aqui se chama vértice. Ok? E esse é o nosso gráfico. Observe, eu vou minimizar ele aqui. Na verdade, vou aumentar, né, o zoom. Diminuir o zoom. Eu quero que vocês observem que essa curva, né, para cima, o pé da curva para cima, ela não acaba, ela é infinita, né? Ela até desaparece quando eu dou um zoom muito grande. Diminuo, né, o zoom, né? E quando você amplia o máximo aqui, não é? Você observa que a curva em determinado ponto, ela tende a uma reta. Tende, mas não é uma reta. Vocês vão achar que é uma reta, mas não é. Ela é uma curva que vai crescendo para cá. Ok? Você vê isso quando a gente diminui o zoom
e você vê que ele de fato é uma curva e não uma reta. Ok? Essa é uma característica da parábola, que é o gráfico da função quadrática. Já dei o spoiler aqui nosso. Depois de ter dado o spoiler, nós temos aí os gráficos que acabamos de construir, que são esses aí, se vocês não se recordam, né? São esses que nós construímos, só está em ordem diferente, tá? Do que nós fizemos, mas são chamados de parábola, tá bom? Aí vem uma perguntinha que vocês podem me fazer. Pedro, toda função quadrática vai ter uma parábola como gráfico? Porque toda função afim nós já vimos que qualquer função afim o gráfico é uma reta. Qualquer que seja. Mas aqui, toda função vai ser uma parábola? Toda função quadrática vai ter como um gráfico uma parábola? Sim. Só que eu não vou mostrar isso para vocês aqui, tá? Tem um método matemático, um raciocínio dedutivo, que mostra que toda função quadrática vai ter uma parábola como gráfico. Tá? Mas isso vai ser discutido no terceiro ano do ensino médio, ou em alguns colégios no segundo ano, quando trabalha geometria analítica. Ok? Aproveitando essa brincadeira aí, dos gráficos, eu quero estudar com vocês a concavidade das parábolas. O que é concavidade das parábolas? É a abertura dela. Quando a abertura dela é para cima. A gente acabou de ver no último gráfico que eu ampliei, diminuí e vi as pernas dela se aproximando quando eu diminuo o zoom. Vocês viram? Pois bem, essas pernas ficam para cima ou essas pernas ficam para baixo? Você vê que o primeiro gráfico aqui da nossa apresentação, ela é para baixo, né? Isso a gente diz que a concavidade é para baixo. E nas outras vezes, a concavidade está para cima. Tá? Vamos analisar caso a caso? Primeiro caso, a concavidade está para baixo. Isso acontece quando o coeficiente A é negativo. Olha lá. O coeficiente A é igual a menos 1, porque eu tenho menos x ao quadrado. Menos 1 é negativo, A menor que 0. Então, a concavidade é voltada para baixo. Vamos observar os outros casos. Concavidade voltada para cima. O A é positivo. O A é igual a 1, que é maior que 0. Maior que 0 é ser positivo. Concavidade voltada para cima, que é o mesmo que ocorre com a terceira. O A é igual a 1. O A poderia ser 2, 3, 4. Desde que seja positivo, a concavidade é voltada para cima. Pode ser fração, pode ser raiz, pode ser o que for. Mas, se é positivo, o coeficiente a concavidade é voltada para cima. Muitas pessoas dizem que ela está feliz. Quando ela é negativa, é voltada para baixo, que é esse caso primeiro que eu fiz aí para vocês. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Os meus alunos do Colégio Estadual Tia Lavô ainda têm mais missões a serem cumpridas na plataforma do Google Classroom. Okay? Na próxima aula desse curso, estudaremos o cálculo das raízes da função quadrática. Se você estava sentindo aquela saudade da fórmula de Bhaskara e está se perguntando por que o Pedro ainda não falou sobre ela, aguarde mais um pouquinho que na próxima aula nós veremos. Ok? Só para dar um spoilerzinho rapidinho, o que nós veremos do cálculo das raízes? Nós veremos o cálculo delas de fato, estudaremos a quantidade de raízes e aquelas fórmulas super legais de soma e produto. E vamos aprender a trabalhar com elas. Ok? Bom, a aula de hoje foi mais teoria. A aula que vem vai ser mais prática, mais cálculo, muito mais cálculo que o de hoje. Tá bom, gente? Não deixe de me seguir no Instagram, @pedro.matemática. Lá a gente pode estar se comunicando pelo direct, tirando dúvida, conversando, fazendo live. Por aqui também farei algumas lives. Ok, gente? Fique na paz, um grande abraço e, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Até uma próxima.